que a questão da timidez é um passado, né? Porque quando eu me proponho a trabalhar com espaço, onde eu construo esse camarim, esse espelho com essas lâmpadas, o desejo, né? Eu acho que a beleza, a questão da mulher, ao mesmo tempo essa cortina de gilete que impossibilita. E é um espaço, né, de íntimo, do privado e acho que do desejo, mas ao mesmo tempo é um impenetrável. Essa impossibilidade ligada à questão da sedução. Eu sempre usei o meu próprio corpo como referência de tamanho, né? O próprio vestido, quando eu começo, né, a construir, é sempre pela parte de cima, ele sempre tem que ter justamente, né, a largura do meu corpo. E eu vou trabalhando justamente utilizando o meu próprio corpo como molde dessa referência. Nesse momento, né, que fica bem clara essa questão da interferência da questão dos padrões e dos critérios relacionados ao corpo da mulher. Porque se por um lado os vestidos são extremamente sedutores, se por um lado ele seduz num primeiro olhar, num primeiro instante, e muitas pessoas sentem, né, o desejo de poderem utilizar, no segundo olhar já vai demonstrar a impossibilidade em relação aos objetos, aos elementos que são utilizados na construção desse trabalho. Esse balanço, né, que convida ao prazer, aí remete muito à questão da infância. Eu acho que ele vem muito ligado com a questão da impossibilidade desse prazer. Eu experimentei a borracha vulcanizada nessa sucata preta com esses pinos pontiagudos que podiam ser manipulados, que embora tenha essa imagem totalmente agressiva, não existe risco nenhum, não ferem, né? Eu sempre tive uma coisa de desenvolver acho que justamente por ter nascido com problemas físicos, né? Tentar desenvolver ao máximo essa habilidade manual, né? E desde pequena, quando eu viajava nas férias com a minha avó, ela ensinava todos os netos a fazer tricô e crochê. Então nós estávamos o tempo todo com a mão ocupada, manipulando, articulando, né? E eu acho que isso sempre foi muito incentivado, né? E acho que tentaram, assim, na minha família, a princípio, desenvolver essa habilidade física. E eu acho que hoje em dia isso está bem claro, porque o tempo todo eu tenho essa necessidade de estar com as mãos ocupadas, estar cortando, perfurando, construindo, costurando. O grande prazer, né, do trabalho, da produção, é estar o tempo todo com as mãos ocupadas, né? Então, às vezes são 3, 4, 5 horas da manhã e eu estou lá trabalhando, daí que eu me dou conta quando começa a clarear, começa a ouvir os pássaros, que eu percebo que está na hora de parar e dar uma descansada, né?
Quando o látex sai da usina, né, ele tem um cheiro muito forte. É um material que transpira e sofre muitas transformações. Ele vai secando, ele vai enrugando, ele vai perdendo esse odor forte. E ele tem essa coloração, que eu acho que tem uma relação muito grande com a pele. Eu comecei a torcer, comecei a dar umas estranguladas nela. E daí veio o chumbo. Essa borracha, ela tem um corpo, uma presença forte, né? Não é tão fácil assim de ser manipulada. E em alguns momentos eu tinha a impressão de que eu estava brigando com o próprio material, né? Que era uma briga corporal, quando eu sentia que eu tinha que forçar para que essa borracha tivesse esse movimento de ser estrangulado, de um material interferindo sobre o outro. Eu acabo relacionando, né, com o próprio látex, né, a relação do momento em que você vai tomar no momento da anestesia geral, né, em que esse garrote aperta, né, eu acho que talvez para mim seja o pior momento de todos os processos, que era o momento em que eu ia ser perfurada mesmo, que eu acho que por tudo, né, por todos os processos cirúrgicos, acho que o maior pânico para mim era esse momento da agulha, né, E esses elementos que a gente dispõe para poder darem um certo conforto, né, lidar com a questão da dor. A Luísa é uma pessoa muito firme, muito direta, né? Logo que eu entrei na casa dela, naquela época eu usava franja e a minha franja estava um pouco nos olhos e daí ela falou, olha, você está com a franja nos olhos, e eu acabei tirando a franja. Ela falou, você tem um problema no olho? Eu falei, eu nasci com um problema congênito. Daí logo em seguida ela já perguntou se a culpa era do meu pai ou da minha mãe.